No início dos tempos, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, nosso sistema solar era apenas uma massa disforme de gás e poeira cósmica. Uma nebulosa, berço de estrelas e planetas, girava na vastidão do espaço. Neste caos primordial, forças invisíveis começaram a operar. A gravidade, aquela força que atrai os objetos uns para os outros, começou a agregar as partículas de poeira e gás. Aos poucos se formaram aglomerados cada vez maiores, como flocos de neve cósmicos. Esses aglomerados, chamados planetesimais, foram os primeiros blocos de construção do nosso planeta. Em um balé cósmico orquestrado pela gravidade, os planetesimais colidiam e se fundiam. Cada impacto liberava uma energia colossal que aquecia a jovem Terra. À medida que crescia, sua força de atração aumentava, atraindo cada vez mais matéria. É assim que a Terra, em meio ao caos, começou a tomar forma. Vocês já contemplaram o céu noturno e se perguntaram como o nosso planeta se formou? A Terra, sua atmosfera e até mesmo os primeiros traços de vida? Essa pergunta intriga a humanidade há séculos. Hoje podemos contar uma história emocionante, uma história que explica como nosso planeta nasceu. É a história da formação da Terra. Este ensaio é uma viagem às origens dessa história. Exploraremos como a Terra se formou, como sua atmosfera se desenvolveu e as incríveis evidências que sustentam essa extraordinária história. Preparem-se para explorar a imensidão do tempo e da evolução, enquanto mergulhamos na fascinante gênese do nosso planeta. Apertem os cintos, exploradores, porque estamos voltando às origens da Terra. Como exatamente a Terra se formou? Imaginem um disco de gás e poeira girando em torno do jovem Sol, onde pequenas partículas começaram a se agregar. Essas partículas se uniram e formaram corpos maiores através de um processo chamado acréscimo. Cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, uma colisão massiva com um corpo do tamanho de Marte levou à formação da Lua. A Terra primitiva era um lugar quente e derretido, com uma superfície em constante evolução. Uma intensa atividade vulcânica liberou gases, criando assim uma atmosfera primitiva. Essa atmosfera era composta principalmente de dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases. À medida que a Terra esfriava, o vapor d'água começou a se condensar, formando os primeiros oceanos. Foi o início da formação da crosta terrestre e do estabelecimento de um ambiente habitável. Dessas origens, a Terra continuou a evoluir, dando finalmente vida ao planeta que conhecemos hoje. É assim que nossa casa, a Terra, nasceu e se tornou o mundo vivo que vemos ao nosso redor. A composição da Terra: núcleo, manto e crosta. Nos primórdios da formação da Terra, o planeta era um lugar incrivelmente caótico e quente. Naquele momento primordial, a energia e o calor se concentraram em um espaço minúsculo, desencadeando uma série de eventos que levaram à formação da estrutura interna da Terra. Esse processo marcou o início da diferenciação do núcleo, do manto e da crosta. As temperaturas eram incrivelmente elevadas, atingindo milhares de graus. Nessas condições extremas, os materiais mais pesados, como o ferro e o níquel, começaram a afundar em direção ao centro da Terra, formando o núcleo. Esse núcleo, composto principalmente de ferro e níquel, é o coração metálico do planeta e desempenha um papel crucial na geração do campo magnético terrestre. Os materiais mais leves, como os silicatos, começaram a subir, formando um manto. O manto é uma camada espessa e viscosa que envolve o núcleo e é composta principalmente por minerais silicáticos. Essa baixa diferenciação dos materiais foi fundamental para a estrutura interna da Terra e permitiu a formação da crosta terrestre. À medida que a Terra esfriava, a superfície começou a se solidificar, formando a crosta terrestre. A crosta é a camada mais externa e mais fina da Terra, composta por rochas sólidas e minerais. Esse processo de resfriamento
permitiu que a crosta se estabilizasse, criando assim uma superfície sólida sobre a qual a vida pôde se desenvolver. A atividade vulcânica desempenhou um papel crucial na formação e na configuração da superfície terrestre. Os vulcões entraram em erupção, expelindo magma do interior da Terra, que, ao esfriar, formou novas rochas e estruturas geológicas. Essa atividade vulcânica não apenas contribuiu para a formação da crosta, mas também liberou gases e compostos essenciais para a formação da atmosfera e dos oceanos. Foi um período de intensa atividade geológica, uma dança de forças internas que moldaram a superfície da Terra. As erupções vulcânicas, a formação de montanhas e a criação de novas terras foram eventos fundamentais que moldaram a estrutura e a composição do planeta. Essa dança geológica não apenas criou os elementos essenciais para a vida, mas também criou as condições necessárias ao desenvolvimento dos ecossistemas e da biodiversidade. Cada erupção, cada fluxo de lava foi um passo em direção à formação dos continentes, dos oceanos e, finalmente, da vida na Terra. Em um ambiente hostil à vida, surgiram as primeiras formas de vida. Organismos unicelulares como bactérias e arqueias conseguiram sobreviver e prosperar nessas condições extremas. A vida havia iniciado sua longa jornada. Essas fontes hidrotermais, também conhecidas como chaminés negras, emitiam minerais e compostos químicos que forneciam a energia necessária à sobrevivência desses organismos primitivos. Com o passar do tempo, esses micro-organismos desenvolveram diversas estratégias para se adaptar ao seu ambiente, incluindo a quimiossíntese, um processo pelo qual convertiam compostos químicos em energia. Esta foi uma fase crucial na evolução da vida, pois permitiu a diversificação de formas de vida mais complexas. A partir desses organismos primitivos, uma variedade de formas de vida acabou evoluindo, povoando os oceanos e, finalmente, a terra firme. A vida havia iniciado sua incrível jornada de evolução e adaptação. Por bilhões de anos, a vida evoluiu. De organismos unicelulares surgiram as plantas, os animais e, finalmente, nós, os seres humanos. Durante o primeiro bilhão de anos, a vida na Terra era simples. Os primeiros organismos unicelulares apareceram nos oceanos primitivos. As cianobactérias, uma das primeiras formas de vida a realizar a fotossíntese, começaram a liberar oxigênio na atmosfera, modificando assim o ambiente terrestre. Com o tempo, os organismos unicelulares se uniram para formar organismos multicelulares, desenvolvendo estruturas especializadas. Cerca de 540 milhões de anos atrás, ocorreu a explosão cambriana, um evento chave na história da vida na Terra. As plantas estavam entre os primeiros seres vivos a colonizar a terra firme, desenvolvendo raízes e folhas para prosperar em um novo ambiente. Depois das plantas, os animais também se aventuraram fora da água, desenvolvendo exoesqueletos para se moverem neste novo ambiente. Com o tempo, os vertebrados também conquistaram a terra firme. Os dinossauros reinaram no planeta por milhões de anos. Após a extinção dos dinossauros, os mamíferos começaram a se diversificar, desenvolvendo características únicas, como a pelagem. Há alguns milhões de anos, surgiram os hominídeos, nossos ancestrais diretos, desenvolvendo capacidades cognitivas avançadas. A evolução humana é uma história de adaptação e sobrevivência, desde os primeiros hominídeos até o Homo sapiens. Hoje, a Terra é um planeta vivo e vibrante, com uma incrível diversidade de seres vivos, todos adaptados ao seu nicho ecológico. Das profundezas dos oceanos às florestas tropicais, cada canto do nosso planeta abriga formas de vida únicas. Como seres humanos, fazemos parte dessa grande história da evolução. Nossa capacidade de compreender e proteger a biodiversidade é essencial para o futuro do nosso planeta e, assim, a história da vida na Terra continua, uma jornada sem fim de mudança e adaptação. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo,
e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre o universo.